Hérnia umbilical, eu só opero se eu realmente emagrecer? O fato de eu estar acima do peso impede que eu realize a minha cirurgia de hérnia umbilical? Ficou curioso, né? É um tema bem recorrente. Fica comigo que eu vou te explicar. Já sabe, né? Sou o Dr. Márcio Fernandes, cirurgião geral e cirurgião de cabeça e pescoço. E como sempre, rápido e rasteiro, vamos direto para o tema que é o que interessa na realidade. Pessoal, eu tenho um outro vídeo aqui no canal, que eu vou colocar aqui para vocês, que fala justamente do que é uma hérnia umbilical. Eu vou até colocar umas imagens aqui para a gente acompanhar. Que na realidade é um defeito na nossa barriga, uma falha na nossa barriga, e o conteúdo que tem dentro da barriga quer sair, quer se exteriorizar. E por onde ele faz isso? Por aquele orifício que existe na nossa barriga. Entenda da seguinte forma: a nossa parede abdominal, a parede da nossa barriga, ela tem que ser fechada hermeticamente. Por quê? Tem conteúdo dentro da nossa barriga, que são as alças intestinais, as tripas, assim como uma certa quantidade de gordura que fica lá dentro da nossa barriga, vamos dizer assim, flutuando. Quando nós fazemos força, a pressão dentro da nossa barriga aumenta por causa das contrações musculares e para que nós possamos ter a mecânica necessária para realizar aquela atividade, aquele esforço. Se a pressão dentro da barriga aumenta, é lógico que se tiver algum orifício, alguma falha nessa parede, nessa barriga, o conteúdo que tem dentro vai querer sair por essa falha, já que existe um aumento de pressão. É como se você imaginasse um quarto lotado de pessoas e pelo aquele acúmulo de gente, o aumento da pressão dentro daquele quarto, uma pessoa saísse pela janela justamente para evitar ficar lá dentro por causa do excesso de gente. Isso é uma hérnia. Quando nós temos hérnia, existem aquelas hérnias umbilicais que têm indicação cirúrgica e tem hérnias umbilicais que não têm indicação cirúrgica. Mas vamos falar especificamente daquelas hérnias que têm indicação cirúrgica. E quais são? As hérnias umbilicais, nós dividimos elas basicamente em 3 categorias. Se o paciente tiver sintomas de dor, e a dor da hérnia umbilical é uma dor localizada no umbigo, que pode até doer na periferia do umbigo, uma dor surda que incomoda, latejante, e se ele tiver sintoma, independente do tamanho dessa hérnia, ele tem indicação cirúrgica. Porque não importa se a hérnia é grande ou é uma hérnia pequena, aquilo está trazendo uma alteração na sua qualidade de vida. Logo, nós precisamos restabelecer essa qualidade de vida desse paciente. Nós fazemos isso através da cirurgia. Agora, se esse paciente tem uma hérnia pequena e ele não tem nenhum sintoma, como eu havia falado, esse paciente não tem indicação cirúrgica, a não ser que do ponto de vista estético, essa hérnia incomode ele. Aí ele pode optar por fazer a cirurgia por uma questão pessoal, ou seja, um desconforto estético que ele venha a ter. As hérnias maiores, ou seja, as hérnias médias e as hérnias grandes, resumindo, acima de 2 centímetros, tem indicação cirúrgica, independente de ter ou não sintomas. Depois que esse paciente tem sua cirurgia indicada, existe uma outra decisão que ela é bem comentada naqueles pacientes que têm hérnia: emagrecer para operar ou operar com sobrepeso. E muitos pacientes com hérnia umbilical me chegam questionando isso. Doutor, eu fui no cirurgião, mas ele falou que não operaria minha hérnia no umbigo se eu não perdesse peso. Isso é verdade? E na realidade, quando nós falamos especificamente de hérnia umbilical, a obesidade ela é um fator de risco para a hérnia umbilical e também é um fator que contribui muito para a recidiva daquela hérnia. Recidiva é quando a hérnia volta, ou seja, tinha uma hérnia, ela foi corrigida, mas ela voltou por algum motivo. E a obesidade auxilia nesse motivo, ou seja, no risco da hérnia voltar. Isso também não quer dizer que qualquer hérnia que tenha no nosso corpo, a obesidade gera um fator de risco para retorno da hérnia. As hérnias na virilha, por exemplo, as hérnias inguinais, se o paciente é obeso, a obesidade já é um fator protetor para aquela hérnia e não um fator causador. Vocês perceberam que interessante? E é por isso que todas as decisões elas têm que ser personalizadas. Nenhuma decisão pode ser generalizada e por isso que a medicina é tão complexa. Só que quando esse paciente está com sobrepeso, com obesidade, que você vai corrigir aquela hérnia, que você faz os pontos para fechar aquele buraco e coloca a tela para reforçar aquele local da cirurgia, mesmo assim, aquela pressão que é exercida por causa da obesidade facilita com que esse local que foi reparado venha a falhar. Aqueles pontos possam arrebentar,
até ela possa se soltar e assim a hérnia desse paciente pode voltar. E uma outra coisa, pessoal, não quer dizer que o fato dele ter uma hérnia umbilical ele não possa fazer nada. Por exemplo, apertar aqui no botão de se inscrever se você ainda não se inscreveu. Não é esforço nenhum, é totalmente gratuito, eu ganho sua companhia e você recebe vídeos quase diários. O que achou desse negócio? Vamos voltar para o vídeo. Mas tudo na vida, pessoal, é uma questão de bom senso. Se eu tenho um paciente que tem uma hérnia umbilical, ele tem obesidade, mas ele não tem nenhum sintoma, mas tem indicação de cirurgia, nós temos o privilégio de ter tempo para que esse paciente possa emagrecer e assim nós possamos operar ele numa situação ideal, digamos assim, que reduza o risco das suas complicações. E quando nós falamos de cirurgia de hérnia umbilical associada à obesidade, nós estamos reduzindo principalmente o risco dessa hérnia voltar e o risco de infecção no pós-operatório. Isso mesmo, o paciente com maior quantidade de gordura no local da cirurgia vai ter mais predisposição a fazer infecção. E a infecção também é um fator de risco para a hérnia recidivar, para a hérnia voltar. Dessa forma, se eu consigo reduzir os fatores de risco, eu tenho uma maior taxa de sucesso na minha cirurgia. Eu reduzo a obesidade ou sobrepeso, que aumenta o risco da hérnia voltar, e reduzo a taxa de infecção, que também favorece com que aquela hérnia volte, mas que a taxa de infecção foi aumentada pelo fato da obesidade, do aumento da gordura abdominal. E assim nós tomamos uma decisão desde que nós tenhamos essa qualidade do paciente, desde que ele consiga fazer suas atividades sem que isso gere um impacto na sua vida. E quando eu falo de bom senso, pessoal, porque digamos que um paciente que tenha sobrepeso, tem obesidade, tem uma hérnia umbilical, mas é uma hérnia umbilical extremamente dolorosa, que está tirando essa qualidade de vida, dor recorrente, contínua. Eu tenho como pedir para esse paciente emagrecer para eu poder fazer sua cirurgia? Não, porque nós sabemos que emagrecer não é uma tarefa fácil. E como é que eu vou deixar esse paciente com dor até esperar que ele emagreça para eu poder realizar sua cirurgia? Não tem como. Então esses pacientes, mesmo com o fator de risco, eles vão ser submetidos à cirurgia, mesmo que o risco de voltar à hérnia seja maior. Mas eles vão entender os riscos pelos quais ele está sendo submetido e praticar aquela cirurgia para que ele tenha uma maior qualidade de vida, já que naquele momento ela não está boa. Uma outra coisa interessante é que para aqueles pacientes que conseguem realizar o emagrecimento antes da cirurgia, o próprio fato de emagrecer tem uma redução drástica nos sintomas que essa hérnia umbilical causa naquele paciente. Claro, a gente diminuiu a pressão na barriga dele. Se a gente diminuir a pressão, aquele conteúdo que está dentro querendo sair, também para de querer sair. Logo, a dor diminui. Porque o que gera dor na hérnia é justamente a compressão dos tecidos que estão querendo sair de dentro da nossa barriga. Interessante, né? Então, pessoal, no resumo, o ideal seria diminuir o peso para que nós possamos fazer a cirurgia de hérnia umbilical e reduzir o risco de recidiva, de retorno da hérnia umbilical. Mas isso nós fazemos quando é possível, quando nós temos o privilégio de ter um paciente que tem poucos sintomas e que ele consiga fazer o emagrecimento. Em pacientes sem qualidade de vida, com sintomas contínuos, recorrentes e com o risco de gerar uma complicação da hérnia umbilical, ele tem que entender seus riscos e tem que ser submetido à cirurgia. E claro, nós fazemos a cirurgia, fazemos as orientações de repouso, que é extremamente importante, e principalmente a utilização de cinta, para a gente contrapor a pressão daquela barriga e evitar a chance daquela hérnia voltar. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Como eu sempre falo, esse conteúdo eu faço com imenso carinho e eu recebo um feedback extremamente importante de vocês. Se esse conteúdo foi útil, considere a possibilidade de se inscrever no nosso canal. Completamente gratuito, não gasta nada, nem dedo, viu? E não esquece de seguir a gente nas redes sociais. Lá eu abro caixa de perguntas frequentemente para a gente discutir e ter um contato mais próximo. Inclusive tenho recebido muita gente daqui lá. Um abraço, pessoal!